E o Código, por fim, tem alguns prazos especiais de prescrição. Por exemplo, prescreve 1 ano a ação do segurado contra a seguradora. 1 ano só. Ou a ação da seguradora contra o segurado. Em suma, a ação do segurado contra a seguradora ou da seguradora contra o segurado, 1 ano. Mas há uma exceção. Recebimento de seguro obrigatório. Quando for seguro obrigatório, daí o prazo é de 3 anos, hein? Seguro obrigatório, daí 3 anos. Prescreve em 2 anos a ação para cobrar prestações de alimentos, né? Aí depois nós vamos ter uma aula específica sobre isso. 3 anos cobrança de aluguéis. 3 anos uma ação baseada em enriquecimento sem causa. 3 anos ação de indenização, aqui por dano material, 3 anos, e por dano moral. Dano moral tem discussão, né? Dano moral, uma primeira corrente diz que prescreve em 3 anos também. Uma segunda corrente fala que é imprescritível, porque é direito personalíssimo. Tá? Então nós temos 3 anos cobrança de aluguel, 3 anos para ação de enriquecimento sem causa, 3 anos para indenização por dano material, dano moral, tem 2 correntes, se seria 3 anos ou se seria imprescritível. 3 anos também para o seguro obrigatório, né? Bom, gente, uma observação importante, né? A ação de indenização por responsabilidade civil contratual, ok? Por danos materiais aí, por responsabilidade civil contratual, segundo a Corte Especial do STJ, prescreve em 10 anos, não é em 3, em 10 anos. Então nós temos o seguinte, a responsabilidade civil extracontratual, prescrição em 3 anos. Responsabilidade civil contratual, prescrição em 10 anos. Pois a norma do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, que se refere ao prazo de 3 anos para a prescrição da responsabilidade civil aquiliana, que é a extracontratual, é uma regra restritiva e dessa forma não comporta a interpretação ampliativa. Ok? Então, em regra, as ações prescrevem em 10 anos. Então, quando a lei estabelece uma exceção, aí como no exemplo 3 anos, tem que se interpretar restritivamente, não se pode ampliar, né? Então esse prazo de 3 anos interpreta-se apenas para a responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, ok? Contratual, o prazo é de 10 anos. Tem um tratado que diz que a ação de indenização com base em tortura, então na época da ditadura militar, por exemplo, tem muita tortura, né? Tem um tratado que diz que é imprescritível a ação de indenização com base em tortura, porque é uma ação baseada em direitos humanos. Então seria imprescritível. Temos alguns prazos de 5 anos, né? Uma ação para cobrar uma dívida líquida que esteja documentada. Uma dívida líquida que tenha um valor e que esteja documentada, seja em documento público ou particular. Então toda dívida que está documentada tem 5 anos para entrar com uma ação aí para cobrar uma dívida líquida documentada. 5 anos também para cobrança de honorários de profissionais liberais e honorários de professores, também 5 anos.